Tudo começa no silêncio, não no silêncio do homem, mas naquele que paira sobre a vastidão do deserto, onde a poeira é eterna, onde os passos não ecoam, onde não há cidades, nem templos, nem vitrais, apenas pedra, vento e areia. Ali, em meio à desolação, Deus decide habitar, não em uma montanha visível, nem em palácios adornados, mas em uma tenda frágil, feita com mãos humanas, erguida com panos tingidos de sangue, costurada com tendões de animais, sustentada por madeira queimada pelo sol do Oriente. E dentro dessa morada ambulante, em um compartimento velado por cortinas espessas, onde nenhum raio solar jamais entrou, Deus ordena que uma luz arda, mas não uma luz qualquer, não uma tocha, nem um lampião, não um brilho oscilante que o vento poderia apagar. A ordem foi clara: um fogo santo, perpétuo, constante, alimentado com azeite puro, extraído da oliva com dor, batido, pressionado, até que escorresse a unção líquida que manteria viva a chama da aliança. Mandarás, pois, aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva batido, para a luminária, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Êxodo 2, 7 e 20. Não era um fogo para aquecer, não era uma lâmpada para o povo ver, era um farol secreto, que brilhava apenas para os olhos do Altíssimo, lá dentro do lugar santo, entre os véus, entre os símbolos, entre a respiração sagrada do culto eterno. O candelabro não foi desenhado por artistas humanos, foi revelado, do céu à mente de Moisés, do espírito ao ouro da terra, uma peça só, sem soldas, sem cortes, sem costuras, martelado à força, moldado à dor, como a fé dos que andam sem ver. O castiçal deveria arder dia e noite, mas o dia não entrava lá dentro, e a noite nunca ia embora, porque o lugar santo era cego ao tempo, cego à natureza, isolado do mundo, e mesmo assim, precisava de luz. Mas por quê? Porque acender uma lâmpada onde ninguém podia ver? Porque brilhar onde só sacerdotes entravam, e mesmo estes, em silêncio, em temor, sem jamais ousar tocar no que era de Deus? Porque ali, o fogo não era para os homens, era para Deus. A chama constante não era utilitária, era memorial. Cada gota de azeite lembrava o preço da adoração. Cada pavio queimando lembrava que a fé não dorme. Cada chamas acesa era um testemunho. Deus está presente. O povo via o tabernáculo de fora, viam a fumaça do altar, ouviam os sinos nas vestes do sacerdote, mas não viam a luz. Aquela luz era invisível, mas real, como a fé, como a glória, como a própria presença divina. E ali estava o início de tudo, uma ordem dada no escuro, para que a luz brilhasse, mesmo onde não havia janelas. Pronto para que eu continue com a parte 2, o fogo que ninguém vê, com 3 vezes mais profundidade e palavras. Então prepara tua alma, pois agora entraremos ainda mais fundo na luz que arde, mas não queima para homens, e sim para o próprio Deus. No coração do tabernáculo, entre as dobras do sagrado e o som abafado do silêncio, erguia-se uma figura que não falava, mas dizia tudo. Não tinha rosto, não tinha boca, não caminhava nem respirava, mas ali estava, o castiçal de 7 braços, a menorá, um altar de luz forjado em ouro batido, um objeto silencioso, mas repleto de simbolismos que ecoavam do Éden ao Apocalipse. Cada curva, cada flor entalhada, cada haste, cada copo, nada era aleatório. Tudo havia sido revelado nos mínimos detalhes ao servo Moisés, não para ser interpretado com liberdade, mas para ser obedecido com temor. Farás também um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal, com o seu pedestal e as suas hastes. Os seus copos, as suas maçãs e as suas flores serão do mesmo. Êxodo 2, 5 e 31. Não era uma peça feita de partes, como um objeto montável. Era um só corpo,
7 braços saindo de um tronco central, como ramos de uma oliveira eterna, como nervuras da luz, como um espírito indivisível. O ouro era puro, refinado, sem mistura, sem sombra de outro metal, e ainda assim, martelado, ferido, batido à força, não moldado por calor, mas por impacto, assim como a presença de Deus, não construída por artifícios, mas revelada através da dor e da glória. As 7 lâmpadas não eram decorativas, não estavam ali para embelezar, mas para testemunhar, e elas brilhavam para ninguém, porque no lugar santo não havia janelas, nem olhos curiosos, nem luz solar, nem espelhos, nem público. O fogo ardia em segredo, somente os sacerdotes viam, e mesmo eles não olhavam diretamente. Eles mantinham, eles limpavam, eles alimentavam, mas sabiam, aquela luz era de Deus. Ela não existia para iluminar homens, mas para declarar presença, presença invisível, presença real. Pensa no contraste. No pátio exterior, o sol brilhava. Lá dentro, no santo lugar, era escuro, mas uma chama permanecia, e não podia se apagar. Nunca. Não podia faltar o azeite, não podia faltar o sacerdote, não podia faltar vigilância, porque a lâmpada era símbolo de aliança, e aliança quebrada traz trevas. A lâmpada de Deus era o coração pulsante daquele templo ambulante. Enquanto ela ardia, o povo tinha esperança, a justiça era mantida, a adoração ainda respirava. Mas se ela se apagasse, não seria apenas um fogo que sumiria, seria o sinal de que Deus havia retirado sua presença, que a luz do céu havia sido rejeitada, que a casa estava vazia. E é por isso que a menorá jamais deveria se apagar, porque ela representava algo muito maior que ouro, muito mais precioso que a própria tenda, mais duradouro que os sacerdotes. Ela representava a própria vigilância de Deus sobre Israel, e a vigilância de Israel sobre sua própria alma. Um fogo que ninguém via, mas que sustentava tudo. 7. Esse número ecoa pelos salmos, pelos céus, pelas eras. 7 dias para criar o mundo. 7 vezes rodearam Jericó. 7 espíritos diante do trono. 7 igrejas. 7 selos. 7 trombetas. O 7 é o número da totalidade, da conclusão, da plenitude. E diante da arca, no lugar santo do tabernáculo, um objeto sagrado erguia 7 braços, cada um sustentando uma chama. O candelabro, a menorá. Mas por que 7? Por que não 3, que representa a Trindade? Por que não 12, como as tribos? Porque o 7 representa mais do que quantidade. Representa a operação completa do Espírito de Deus, que percorre toda a terra, e que conhece o íntimo de todas as almas. Estes são os 7 olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Zacarias 4:10. Esses olhos são chamas, e essas chamas são lâmpadas. No Apocalipse, quando João é arrebatado para ver o que acontece atrás do véu, ele não vê um templo de pedra, mas vê 7 lâmpadas diante do trono. E havia 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. A conexão é direta. A menorá terrestre era a sombra de algo muito mais alto. Não era apenas um ritual do passado, era uma representação do que está diante do trono eterno. As 7 lâmpadas da menorá não são velas simbólicas, mas representações visíveis de uma realidade invisível. Cada braço da menorá é um aspecto do Espírito que procede do trono: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, Espírito do Senhor. 7 manifestações, 7 revelações, 7 respirações divinas que ardem como fogo, sem consumir. E ali, no silêncio do santuário, essas chamas não falam com palavras, mas com presença. Elas dizem:
Deus está aqui. El Shaddai vigia. O Eterno não dorme. A luz continua acesa, mesmo quando tudo parece escuro. Essa é a voz da menorá. Ela não discursa, ela não se move, mas arde, e isso basta. Mas há algo mais. Cada lâmpada acesa depende de um elemento esquecido. O azeite não era qualquer óleo, era puro, extraído por batida. A oliva não era espremida, era golpeada, assim como o Messias seria. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5. A luz que ardia naquele santuário já falava da dor de um justo. A menorá era alimentada por sofrimento, mas brilhava com glória. E a cada noite que caía, enquanto o mundo dormia lá fora, enquanto as tribos se silenciavam, enquanto o deserto se fechava em trevas, as 7 lâmpadas da menorá continuavam a arder em silêncio, proclamando: o Espírito do Senhor ainda está aqui. No tabernáculo erguido no meio do deserto, não havia janelas, nenhuma fresta por onde a luz do sol pudesse espiar, nenhum buraco no tecido para que a lua invadisse as vigílias, nenhuma rachadura, nenhuma clarabóia. Ali dentro, tudo era oculto. O santo lugar era velado, encoberto, fechado ao tempo, à natureza, à curiosidade humana, fechado para tudo, exceto para Deus. E é exatamente nesse lugar sem aberturas que Deus manda acender luz, uma luz que não precisa da aurora, uma luz que não depende da posição do sol, uma luz que nasce não de estrelas, mas de aliança. Pensa, qual é a lógica de acender uma lâmpada em um lugar sem janelas? Para que serve um fogo que ninguém vê? Por que manter uma chama acesa onde ninguém a contempla? Porque aquela luz não foi feita para os olhos humanos, foi feita para os olhos de Deus. Ela não tinha como função guiar o homem. Ela existia para declarar fidelidade, para mostrar que, mesmo no mais íntimo recanto do culto, a luz do Eterno jamais deixou de brilhar, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Êxodo 2, 7 e 20. Essa frase ecoa como um sussurro eterno. A chama da menorá não podia falhar. Ela não era acesa e apagada conforme a necessidade, mas mantida dia e noite, em cada geração. E aqui está o mistério. Essa luz dependia de homens, mas não era humana. Ela era sustentada pelas mãos dos sacerdotes, mas era sagrada desde a origem. Não bastava acendê-la uma vez. Era necessário vigilância, constância, zelo, azeite puro e corações puros. A menorá era como a alma de Israel. Se ela se apagasse, algo dentro da nação morria junto. Não era apenas uma lâmpada física, era um sinal visível de que Deus ainda habitava no meio do seu povo. Se a chama ardesse, o pacto continuava, o favor estava presente, a vigilância era viva. Mas se a chama morresse, era sinal de que algo mais grave havia se rompido. Na visão do profeta Samuel, antes do chamado de Deus na madrugada, a Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. 1 Samuel 3, 3. Aquela lâmpada não era apenas a menorá, era o símbolo da revelação, da voz, da presença. Quando a chama falha, o silêncio começa, e quando o silêncio começa, o juízo se aproxima. A luz da menorá jamais precisou de janelas, porque sua função não era iluminar paredes, nem mostrar caminhos físicos. Era declarar: a presença do Santo ainda reside aqui. Ela ardia por dentro, no interior, longe dos olhos, mas profundamente real. Assim é o Espírito, assim é a fé, assim é a glória. Não se engane. Muitos buscam luzes que brilham por fora, mas esquecem da lâmpada acesa dentro do santuário, aquela que ninguém vê, aquela que é sustentada em segredo, aquela que arde, mesmo quando o mundo está em trevas. A luz de Deus nunca precisou de janelas, porque ela não é reflexo, ela é essência.
A menorá desapareceu, não há vestígios, não há relíquias, não há sinal do ouro batido. O candelabro original, revelado no Monte Saunal, forjado pelas mãos de Bezalel, carregado por gerações, guardado no tabernáculo, instalado no templo de Salomão, sumiu. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, eles roubaram os vasos sagrados, destruíram o templo, levaram o povo ao exílio, e o candelabro nunca mais foi visto. Séculos depois, quando o segundo templo foi reconstruído, uma nova menorá foi feita, mas não era mais a mesma, não era mais revelada, era uma réplica, um símbolo do símbolo, e mesmo essa também foi perdida quando Roma destruiu o templo de Herodes no ano 70, e desde então, não há mais menorá. Mas aqui está o mistério oculto. Embora o objeto tenha desaparecido, a luz não desapareceu, porque a menorá não era o fim, era o prenúncio, era o símbolo de algo maior, de alguém que viria e seria a luz eterna, em carne e osso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. A menorá apontava para Cristo. A chama oculta do templo era a sombra da luz visível no Filho. E a luz do Filho é o Espírito que hoje arde em cada lugar onde há verdade. No Apocalipse, João vê outra vez as lâmpadas, mas agora não estão em Jerusalém. Estão diante do trono, 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, e Cristo caminha entre candelabros. Vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 1:12-13. Agora o candelabro não está em um templo de pedra, está em cada igreja que brilha com fidelidade, em cada vida que arde com unção, em cada servo que vigia a chama. O que antes era exclusivo do santuário, agora se espalhou. A menorá sumiu, mas o fogo continua, porque Deus não habita mais em tendas, habita em templos vivos, corpos transformados, almas acesas. E agora o alerta ecoa: lembra-te, pois, de onde caíste. Se não, virei a ti e tirarei do seu lugar o teu candeeiro. Apocalipse 2:5. Porque a luz só permanece onde há vigilância, onde há azeite, onde há reverência. A menorá era o sinal, mas Cristo é a luz. E enquanto houver um justo de pé, uma alma rendida, um coração aceso, a chama continuará. A menorá sumiu, mas o Espírito arde. O fogo não dorme, a luz permanece. Se você chegou até aqui, é porque essa luz ainda queima dentro de você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal A Bíblia Oculta, e continue conosco nessa jornada, onde até a escuridão carrega segredos sagrados.